Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um podcast da nossa Academia da Graça e nós queremos contar com você, internauta, você que tem nos acompanhado. Fique conosco até o final, dê o seu like aí, se inscreva no canal e divulgue para o máximo de pessoas possível. Pessoas que você sabe que precisam ser edificadas através de um canal que está falando sobre a graça pura, verdadeira, simples, sobre o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho. E eu estou aqui, mais uma vez, em uma entrevista com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Já fizemos um bloco já de perguntas, onde fomos poderosamente edificados, fomos muito enriquecidos. E hoje, com certeza, não será diferente. Apóstolo Antônio Lisboa, quero perguntar para o Uhum. senhor, qual que é o propósito dessa Academia da Graça? Por que que foi criada essa Academia da Graça? Bem, o nosso, propósito aqui, posso até dizer missão, Missão, é boa. esclarecer, ajudar os irmãos em Cristo que têm dificuldade ainda, né, de se autoafirmar ou de Cristo afirmar-se, na nova aliança, para que eles estejam firmados, para que eles tenham convicções, tenham bases, fundamentos, para que eles possam viver pela fé em Jesus, né, desfrutando da graça, desfrutando das posições que Cristo conquistou para nós. Não estamos aqui para polemizar, não estamos aqui para debater assim de maneira carnal, né? Não temos interesse, né, de ficar em discussões intermináveis com teólogos, né? Eu sei que na internet está cheia de teólogos, né? Os teólogos de plantão estão sempre aí, né, para combater isso, combater aquilo, né? Nosso propósito aqui não é entrar em combate com ninguém, com nenhum ser humano aqui, entendeu? Se alguém quiser fazer isso, fica à vontade. Aqui o sistema é livre, é democrático, né? Cada um fala o que quiser falar. Porém, nós não vamos ficar em debates carnais e conflitos com os irmãos, né? Nosso propósito aqui não é fazer o papel de Deus, o papel do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode clarificar e tirar as dúvidas mais profundas, dar um entendimento maior. Eu sempre digo assim, Renato, que para Sim. viver o genuíno evangelho da graça, viver debaixo da nova aliança da graça, você tem que ter fé e comunhão com o Espírito Santo. Sem comunhão com o Espírito Santo, é impossível você entender a obra da cruz. Amém. Fé e comunhão com o Espírito Santo. Grave isso aí na sua É. mente. Fé e comunhão com o Espírito Santo. Então vamos para cima. Apóstolo, nós temos algumas perguntas de algumas pessoas e eu gostaria que o senhor respondesse elas com essa clareza, né, do Evangelho da Graça. E eu quero também louvar a Deus pela vida de homens como o senhor que tem se disposto a esses canais, né, a essa Academia da Graça para gerar crescimento. Esse canal é um canal onde você vai ter crescimento na sua vida espiritual. Mas vamos lá para a primeira Uhum. pergunta desse dia hoje. Então, o que acontece com pessoas, apóstolo, que vão à igreja e só ouvem sermões legalistas? O que acontece com essa pessoa? Boa pergunta, excelente. Veja bem, quando pessoas vão à igreja e ouvem sermões legalistas, pregações contundentes, né, que ressaltam suas fraquezas, seus pecados e que exaltam, né, a santidade de Deus, mostrando que Deus está longe, separado do pecador e que para aproximar dele nós temos que ter um padrão de santidade que ele exige, viver uma vida sem pecado. Isso acaba levando as pessoas a viverem em angústia. Muitos irmãos vão à igreja e entram ali desconsolados e saem mais desconsolados, mais angustiados do que entraram. Por quê? Porque os sermões que estão sendo pregados, eles transmitem morte, né? E alguém pode dizer, mas a lei de Deus transmite morte? E aqui eu vou aproveitar para citar algumas referências na Bíblia e mostrar que, de fato, a lei, ao invés de destruir o pecado, ela faz dar força ao pecado. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, no versículo 56, Sim. que o aguilhão da morte é o pecado.
e a força do pecado é a lei. Observa isso. A força do pecado é a lei. Então, quando uma pessoa vai a um culto e ali se enfatiza muito a lei, o que acontece dentro da pessoa que está ali exposta àquele sermão legalista? O pecado é fomentado dentro dela. Em vez dela criar força para vencer o pecado, porque a pessoa pensa assim: tá bom, eu estou entendendo, eu preciso realmente vencer o pecado, eu preciso ser santo, mas esse padrão é muito alto para mim, né? Essa mensagem está num nível muito acima de mim, porque eu quero fazer isso, mas meu coração, minha natureza humana não conseguem, não dá para responder a esse padrão. Então, quer dizer, a lei é pregada e o pecado dentro da pessoa é fomentado. Como disse Paulo, né? A força do pecado é a lei. Vamos, por exemplo, ver mais um texto que Paulo menciona em Gálatas 5, né? Ele fala assim, ó, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, veja bem, quem procura justificar-se na lei, decai da graça. E no ambiente onde a lei é pregada, ali há um ministério de morte, né? Porque Paulo enfatiza isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, que o ministério sob a lei é um ministério de morte. Por que de morte? Porque a pessoa ouve a pregação da lei e ela não consegue se firmar naquilo, não consegue se ligar naquilo e, de repente, ela se sente fraca e até morta, sem força nenhuma, né? E aquilo gera, de fato, morte, mal-estar, angústia, tristeza. Então, muitas pessoas vão às igrejas e voltam para casa com a consciência carregada de culpa, de acusações, condenações. E quem é favorecido com isso? É o inimigo, o diabo, porque o diabo cumpre esse papel de acusador. Então, quando ele está ouvindo um sermão legalista, ele bate palma. Oh, é isso mesmo, vamos lá, continue pregando. Porque aí ele sabe que as pessoas vão sair do culto com acusações na mente, na consciência. E isso só prejudica as pessoas, né? Então, quem vai a uma igreja e ouve sermões legalistas, vai pouco a pouco se desencorajando, se desestimulando, muitos até afastam da igreja. Eu digo uma coisa para você, Renato: se as igrejas, a maioria, conhecesse, né, o evangelho da nova aliança, da graça, praticamente nós não teríamos desviados. Aleluia. Nós temos desviados hoje em dia por causa da lei. Porque a pessoa pensa assim: poxa, eu não estou conseguindo aqui me adequar a esse ambiente, a essa pregação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o mundo. Porque lá no mundo eu me identifico. Lá fora todo mundo é pecador mesmo, então eu vou para lá. Então, quer dizer, é isso que está acontecendo, né? Vamos ver mais um texto. Então, nós lemos em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Infelizmente, né, tem muitos irmãos que estão submetendo de novo a julgo de escravidão. Ou seja, foram salvos pela graça, por meio da fé, creem nisso, mas passaram a viver uma mistura, né, de graça com lei, um evangelho adulterado, que tem trazido escravidão de novo. Então, só a graça, só uma vida debaixo da graça é que vai trazer plena liberdade. Entendeu? Vamos ler mais um texto? Romanos capítulo 3, 19 e 20. A palavra diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Observa que a lei foi dada para mostrar ao homem a sua incapacidade, né, de viver de maneira santa, de agradar a Deus, de ser justificado cumprindo os mandamentos divinos. Não é que haja problema na lei. É bom eu frisar isso aqui. Não há nenhum problema na lei. A lei é perfeita, a lei é justa, a lei revela o caráter de Deus, a lei é santa, mas nós não somos. Nós temos uma natureza decaída que ela precisa ser remediada, precisa ser transformada, curada, liberta, né? E Paulo, inclusive, fala que para esse fim, né, Deus nos libertou
do poder do pecado e também nos libertou da própria lei, nos fez morrer para a lei. Paulo diz, nós temos que nos considerar mortos para a lei, porque se você está vivo para a lei, você está sempre fomentando pecado na sua vida, porque a lei não te dá força para vencer o pecado, né? E aí, Paulo diz, ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Então, lá no Velho Testamento, você observa que nem os melhores crentes, né, foram aprovados pela lei, foram justificados pela lei. E hoje, na graça, né, até os piores pecadores podem ser aprovados se crerem em Jesus. Né? Pela obra da cruz, todos são tornados justos. Mas pela lei, ninguém foi justificado. Então, se tivesse um só crente, né, na velha aliança que tivesse cumprido toda a lei, ele teria sido justificado pela lei. Mas ninguém conseguiu. Né? Então, hoje você vê pelas palavras do Evangelho da Graça, né, que pelas obras da lei ninguém é justificado. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei foi dada para que o homem visse a sua falência, a sua dificuldade, suas fraquezas, impossibilidades de se salvar por si mesmo, por suas obras. E aí veio o clamor por um Salvador. Então, posso dizer que a lei serviu para que a humanidade reconhecesse que estava perdida e que precisava de uma providência do céu, precisava de um Salvador enviado do céu. Aleluia. E que providência, né, apóstolo? É. Que providência que nós ganhamos da parte do nosso Senhor e Cristo. Apóstolo, o que que acontece? O que que impede, hoje em dia, a maioria dos cristãos de se conectar à nova aliança e se desconectar da velha aliança? Olha, são várias questões aí, vários fatores, né? Você tem que levar em conta, por exemplo, né, a cegueira que existe, né? As pessoas não conseguem enxergar aquilo que está claro, aquilo que está tão evidente nas Escrituras, né? E muitos são também dominados por religiosismo, farisaísmo, teologismo e por aí vai, né? Que isso acaba impedindo que as pessoas tenham uma revelação da graça, da nova aliança, se desconectando da velha. Porque é interessante que no Evangelho de Paulo, né, nós encontramos no livro de Hebreus, por exemplo, claramente que a lei cumpriu o seu tempo de validade. Né? A lei cumpriu o seu tempo de validade e veio então a nova e superior aliança, que é a aliança da graça, e ela foi estabelecida na plenitude dos tempos, né? Ali na cruz com o derramamento do sangue de Jesus. Então ali iniciou-se a nova aliança, encerrando a velha. Mas muita gente insiste que a velha não terminou. Muita gente insiste que não, que a lei é eterna, isso, aquilo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo isso é verdade, mas Deus soberano, ele estabeleceu no seu projeto, no seu plano de redenção, encerrar o tempo da lei. Ou seja, não temos hoje que nos submeter mais à lei. Hoje vivemos debaixo da nova aliança. E as cláusulas da nova aliança são claras. Lá em Hebreus capítulo 8, capítulo 10, né, fala claramente. Deus diz, olha, dos seus pecados jamais me lembrarei. Vou colocar dentro de vocês a minha vontade, a minha lei. Então, aquilo que Deus quer que eu e você cumpramos, Ele vai colocar dentro de nós, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e coloca dentro de nós aquilo que Deus quer que seja feito. A vontade dele é feita, ele efetua em nós o querer e o realizar. Mas não por esforço nosso, não porque eu tenha que fazer uma obra, que eu tenha que me arrojar e, né, ter um autocontrole, autodisciplina, para que eu possa, então, fazer a vontade de Deus. Não, de maneira tranquila, calma, serena, espontânea, o Espírito de Deus vai movendo em mim, vai colocando a vontade dele, e isso vai sendo externado. Então, eu vejo que atrapalha muito, hoje em dia, as pessoas a se desconectar da velha aliança e conectar-se à nova, a falta de entender isso aí que eu estou falando. Outra coisa é falta de entender a progressão da revelação do plano redentor de Deus. Você pega uma linha do plano redentor de Deus, começando na eternidade,
né? E Paulo diz lá em Efésios 1 que Cristo morreu antes da fundação do mundo, né? Ele foi dado por nós já lá na mente de Deus, na eternidade, nos planos de Deus, ele foi dado. E depois, entrando já na linha da história, né, você vê Deus chamando Abraão, né? E depois de Abraão veio Isaac, depois Jacó, neto de Abraão, as 12 tribos de Israel. E Deus estabelece a nação de Israel com um plano redentor em mente. Ou seja, Deus queria, através da linhagem de Abraão, trazer o Messias à Terra. Então, o plano de Deus culminou lá no dia que Jesus disse: está consumado. Quando ele falou isso, na cruz, o plano redentor consumou. Mas você vê que tem uma progressão ali do plano redentor. De maneira que tudo que está antes da cruz é passado. Tudo que está antes da cruz cumpriu o que tinha que cumprir. Não temos que trazer de volta o que está lá atrás. Aí alguém vai dizer, então não temos que estudar o Velho Testamento? O Velho Testamento não é a palavra de Deus? Não, temos que estudar. Só que nós temos que entender que devemos ler o Velho Testamento com a ótica do Novo Testamento. Ler a lei com as lentes da Nova Aliança. Encontrar Jesus na Velha Aliança. Porque Jesus falou que as Escrituras testificavam dele. E as Escrituras que ele fez referência são as Escrituras do Velho Testamento. Então nós devemos encontrar Cristo ali, devemos entender o plano redentor revelado ali desde Abraão, né? E ver Jesus nas figuras, nos tipos, nos personagens da Velha Aliança. E fora isso, não temos que nos prender a nenhum julgo, não temos que nos prender a nenhum religiosismo, a nenhum ritual da Velha Aliança, nenhum sacrifício, nenhum objeto, nada. Nós temos que estar sempre ligados a Jesus e à obra da cruz. Aleluia, apóstolo. Muito esclarecedor esse entendimento, né? E você que está aí, vai aprendendo para você poder, dia após dia, se conectar à nova aliança. Se desconecte da velha. Se desconecte da velha. Conecte-se à nova aliança. Apóstolo, mas vamos continuar aqui as perguntas. Está muito interessante, né? O que o senhor tem falado, tem sido muito edificante. Por que que o povo, em geral, dentro das igrejas, eles têm dificuldade de receber as revelações da nova aliança? Como eu falei aqui, né? Existe uma preguiça mental tanto de estudar a Bíblia, até mesmo de ler a Bíblia, ouvir com atenção, né? Os estudos, as pregações sobre a nova aliança. E tem gente que é muito precipitada e tira conclusões, né? Muita gente sai por aí atirando, porque agora tem os pregadores da hipergraça que estão por aí dizendo que o crente é livre para pecar, que pode fazer o que quiser, isso e aquilo e tal. E, na verdade, ninguém nunca ouviu eu pregar isso e nem vai ouvir. E penso que nenhum pregador da graça está com essa mensagem que está sendo enfatizada por aí, né? E, assim, então, há muita desinformação, muita cegueira, como eu falei, né, desinteresse, né, de conhecer mais as Sim. Escrituras, de conhecer mais a Deus, conhecer Jesus, a obra que ele fez na cruz, né, de buscar entender a sua verdadeira identidade em Cristo, porque hoje em dia a maioria dos crentes não tem identidade de Cristo. A maioria tem aí uma identidade de religioso, ou de mero frequentador de igreja, de culto, ou crente que no fim de semana pega uma Bíblia, ou nem pega a Bíblia, né? Vai com o celular para a igreja, não está nem aí para nada, é completamente alienada. Então, é assim que tem sido, né? Mas isso não está correto, né? Nós temos que realmente mudar essa postura e procurar conhecer o Evangelho da nova aliança da graça. Aleluia, apóstolo. E nós temos mais algumas perguntas aqui. Você que está aí conosco, fique ligado, e aprenda. Pegue o caderno, anote as referências, anote tudo que o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa tem compartilhado aqui, para que você venha crescer nessa graça. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, e a última, eu quero que você fique ligado na última, porque a última tem uma polêmicazinha que muitas pessoas estão gerando por aí, internet afora. Mas essa próxima pergunta é a seguinte, apóstolo.
O Deus dos Hebreus, que castigou e matou tantos pecadores lá na Velha Aliança, é o mesmo Deus descrito no Novo Testamento como um Deus de amor, bondade e perdão? Como que pode? Me explica isso aí para nós, apóstolo. É uma pergunta realmente interessante. Veja bem, muita gente às vezes julga a Deus sem buscar o contexto, né? Sem procurar conhecer tudo que vem antes e depois de certas atitudes de Deus, certas posições, palavras que Deus falou lá no passado. Você vê, por exemplo, que antes de entregar as leis a Moisés no Monte Sinai, Deus sempre se mostrou companheiro, sempre se mostrou bondoso, gracioso, sempre um Deus que aparecia com uma palavra de ânimo para as pessoas. Você vê ali que Deus nunca pesou a mão de fato sobre os pecadores, a não ser na época do dilúvio, que chegou um momento que as pessoas ficaram perversas, ficaram totalmente avessas à vontade de Deus e confrontavam, né, até a bondade de Deus. E aí chegou um momento que Deus olhou para a terra e viu que o coração do homem estava muito perverso, mal, e aí diz a Bíblia que Deus então resolveu mandar o dilúvio. Mas veja bem, se Deus fosse agir naquele tempo ali, com rigor da sua justiça e tal, ele poderia ter acabado com a raça humana. Mas ele não acabou com a raça humana. A palavra diz que Noé achou graça diante dele. Evidentemente que Deus deu graça a Noé para que ele achasse, né? Ele achou, e aí Noé, sua mulher, seus 3 filhos e noras foram preservados na arca. Saíram da arca e tudo começou novamente, até que chegou a Babel. Naquele tempo de Babel, da Torre de Babel, né? A humanidade se voltou contra Deus. Havia um pensamento de rebelião mesmo. A humanidade se rebelou naquele tempo ali, na época de Nimrod, né? Ele decidiu ali, junto com aquela população em Babel, né? Fazer uma torre para desafiar Deus, para fugir do juízo de Deus, para dizer, não, nós podemos evitar isso, podemos evitar qualquer juízo. Tal. E aí houve aquela afronta, né? Ali a Deus, mas Deus ainda assim exerceu misericórdia. Deus exerceu compaixão, não destruiu a raça, dispersou a raça, confundiu as línguas e tal. Bom, e aí depois Deus chama Abraão e revela graça a Abraão, revela graça a Isaac, revela graça a Jacó, revela graça aos filhos de Jacó, as pessoas, as famílias de Israel que compuseram a nação. Deus revelou graça. Até Êxodo 19, você vê Deus tratando a humanidade com graça, né? Mas o que aconteceu? Aí houve no coração do povo de Israel o desejo de relacionar com Deus através de mandamentos, de leis. E o povo disse a Moisés, tudo que o Senhor falar, Moisés, nós vamos cumprir. Pode mandar aí, manda seus mandamentos, nós vamos cumprir. E aí o que aconteceu? Aí Moisés, né, no monte, buscou a Deus, Deus falou, vou dar a lei. Aí entregou a lei. Aí você me pergunta, era perfeita a vontade de Deus naquele momento? Penso que não. Mas Deus já sabia tudo que ia acontecer e já tinha em mente aquele projeto, como o povo estava ali clamando por aquilo, Deus então disse, tá bom, vou dar as leis, e entregou as leis. A partir da entrega das leis, aí tudo mudou. Aí, porque a lei divina, ou as leis divinas, elas têm realmente um alto padrão de exigências. Então aí a humanidade teria que viver de acordo com a lei. Porque a partir dali já não era graça mais, já era lei mesmo. Então a lei prescrevia, inclusive, punições, castigos, maldições para quem não a cumprisse. Né? Então você não cumpre a lei, vai pagar por isso. Vai pagar por isso. E aí as pessoas começaram a pagar, né? Pelas consequências dos seus pecados. E mesmo assim, Deus ainda estabeleceu um sistema de sacrifícios, e eu vejo naquilo ali muita graça também, porque através daqueles sacrifícios, Deus poupava as pessoas da destruição. Deus dava ali uma trégua, né, no juízo e dava ali uma cobertura para os pecados das pessoas, para que elas pudessem continuar vivendo e seguindo em frente, né? Mas aí, nesse tempo da lei, Deus deu ordens
que parecem injustas, parecem insanas até, porque Deus mandou Israel matar seus inimigos. E aí muitos inimigos da Bíblia, inimigos de Deus, dizem assim, olha aí, que Deus é esse que é Deus de amor, manda matar mulheres, crianças, homens. Só que as pessoas não levam em conta que aquele povo, ou aqueles povos que eram hostis a Israel, aqueles povos tinham seus deuses. E eles desafiavam o Deus de Israel. Desafiavam o Deus de Israel. E eles afrontavam a Deus. E outra coisa que eles faziam, eles ensinavam seus filhos a matar o povo de Deus. E todos nós sabemos que o diabo estava por trás da história e queria destruir a linhagem messiânica. Né? Queria acabar com a linhagem messiânica. E Deus queria preservar a linhagem messiânica. Então, se Deus, por exemplo, não tivesse mandado matar aqueles povos ali, hoje não teríamos o Salvador. Então, pensando, né, no seu propósito maior, que é salvar a humanidade, e pensando na sua lei, naquele tempo, que era realmente exigente, Deus não tinha alternativa. Ele fazia aquilo, ou mandava matar aquele povo, ou ele ia ter um problema no seu plano redentor ali, poderia acabar com a nação de Israel, ou seja, os inimigos queriam acabar com Israel, e aí, consequentemente, impediria o Messias de nascer na Terra. Então foi pensando nisso que Deus agiu com mão forte naquele tempo. Mas hoje nós estamos no tempo da graça, onde Deus revela seu amor para com todos, onde Deus é complacente, é compassivo, né, com o pecador. Quanta gente hoje afronta Deus aí na internet? Quanta gente anda cantando músicas que afrontam a Deus? Quanta gente anda falando coisas absurdas contra as verdades da Bíblia, contestando o povo de Deus, atacando a santidade de Deus? No entanto, Deus está resolvido. A palavra diz, Paulo diz que na cruz Deus estava reconciliando consigo o mundo. Aleluia. O mundo está reconciliado com Deus. Glória a Deus. Deus já perdoou os pecados de todos. O que o mundo precisa hoje é se arrepender de um só pecado, que é negar Jesus. Porque o Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, do pecado. Qual que é o pecado que o Espírito Santo quer convencer o pecador dele? É de rejeitar a cruz, rejeitar Jesus, rejeitar a oferta de redenção em Cristo. Uma vez que o homem recebe por fé a oferta de redenção em Cristo, ele já está perdoado e limpo completamente diante de Deus. Aleluia. Em alguma pregação sua, apóstolo, eu já ouvi o senhor falando, né, que todos os nossos pecados já foram perdoados, né? E a pergunta que não quer calar, que é a última pergunta de hoje, aumente o volume aí da sua televisão, do seu telefone ou do seu notebook, a graça, apóstolo, é liberdade para pecar? Já que todos os nossos pecados foram perdoados? Então, nós lemos aqui há pouco, né, um texto em Gálatas 5, versículo 1, que Paulo diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E no contexto, né, dessa passagem, ele fala que nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Todo cristão sabe o que é a carne. Sabe que há uma disposição dentro de cada um de nós para pecar. Contudo, uma vez que Cristo entra na nossa vida, uma vez que nós somos verdadeiramente livres, somos também livres do pecado, do poder do pecado. Então, por exemplo, hoje, eu sempre, e você também, todos nós, teremos a oportunidade de escolher o pecado. Né? Algumas vezes escolhemos o pecado, por fraqueza, por ignorância, né? Por descuido, às vezes escolhemos o pecado. Mas nós não temos mais prazer no pecado, nós não vivemos escolhendo o pecado como vivíamos antes, naquela vida dissoluta, naquela vida errante que nós tínhamos no mundo. Então, todo verdadeiro cristão, ele é renascido, ele nasceu de novo. Uma vez que você nasceu de novo, você passa a ter a natureza do Espírito que é santa, e você passa a desejar as coisas de Deus. Então, não é uma coisa imposta, não é algo assim que você tem que esforçar para alcançar. Você, naturalmente, espontaneamente, guiado pelo Espírito, você é propenso a andar em santidade e não andar no pecado. Então, essa história de que você está na graça, então você está livre para pecar,
Isso é ignorância, isso é falta de revelação, né, da palavra, e até falta de uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Porque se você tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai entender dessa maneira, você não vai aceitar isso. Você pode até errar, mas você não vai ter prazer no erro. Aleluias, é isso mesmo, apóstolo. Eu quero aqui já partir para o encerramento, né? Já vou liberar um espaço para o apóstolo Antônio Lisboa fazer as suas considerações finais. E eu quero primeiramente agradecer a você que está conosco, que tem se conectado, você que tem crescido aqui. Fique com a gente, se inscreva aí no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que querem também crescer nessa graça, que podem ser também edificadas nesses dias em nome de Jesus. Então, apóstolo, aqui nós encerramos as perguntas. O senhor tem alguma coisa para falar, alguma revelação para trazer para os nossos ouvintes que estão, para os nossos internautas que estão conosco aí agora nesse momento? Não, apenas eu quero dizer que nós vamos continuar, né, aqui sempre, expondo com mais clareza, né, o evangelho da graça, da nova aliança. É certo que não conseguimos esgotar aqui, né, todas as questões, nessa entrevista, desse podcast, mas nós vamos continuar expondo, explicando, falando, e teremos todo o prazer, né, de, tirar as dúvidas. Agora, como eu falei no início, nós não estamos aqui para debater, nem polemizar, nem criar contendas, né. Eu sei que muita gente discorda de mim, né, como eu também discordo de muita gente que hoje prega na internet, que está por aí ministrando, né, da parte de Deus. Não é que eu considero, que eu me considero superior a ninguém, né, eu estou sempre aprendendo, sempre buscando novos conhecimentos, mas só que eu vivo por convicções, eu vivo por convicções. E as convicções que eu, tenho hoje, né, no meu interior, elas não vieram a toque de caixa, né, vieram através de um processo de conhecimento, de estudo, e isso, está bem enraizado, está bem interiorizado dentro de mim. Então, eu vou sempre defender as minhas convicções, tá certo? Mas foi um prazer, viu? Aleluia. Fica então debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos vemos no nosso próximo encontro aqui do podcast Academia da Graça.